Agora, por que as crenças, voltando lá, na primeira matéria que nós falamos aqui, ó, PNL, por que as crenças, por que o modelo mental, ele é tão forte na nossa vida, e muitas vezes é inconsciente, Quem aqui já se pegou falando ou fazendo coisas que os pais falavam e faziam? Quem já se pegou? Fala, cara, eu faço do jeito que minha mãe fazia, eu me comporto igual meu pai me comportava. E se você olhar para a tua vida financeira, talvez vai estar replicando um padrão dos seus pais. Não, Anderson, mas meu pai era outra profissão. Ele trabalhava, minha mãe trabalhava com outra coisa, não é na mesma coisa que eu trabalho hoje. Eu não estou falando a mesma profissão. Eu estou falando padrão comportamental em relação à vida financeira. Talvez o teu padrão de finanças hoje está apenas replicando a programação que você aprendeu lá na infância com os seus pais. Por tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. E por uma lei psicológica, uma lei natural, que é a segunda lei natural que eu vou falar para vocês, que é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento molda inconscientemente a minha programação para eu me ajustar e pertencer ao grupo que eu sou próximo. Vou falar de novo, presta atenção nos detalhes. A lei do pertencimento, nós somos mamíferos. Todos os mamíferos têm uma programação no nosso córtex límbico, que é a programação, a lei do pertencimento. Todos os mamíferos, nós fomos criados para viver em bando. Todos nós fomos criados para viver em bando. E quando a gente está próximo de um bando, e nós não temos a programação e o comportamento daquele bando, nós vamos se ajustar para pertencer àquele bando. Um dia um fazendeiro estava andando no meio da floresta, da fazenda dele, e ele encontrou um filhotinho de águia. E ele pegou esse filhotinho para criar esse filhotinho. Só que na fazenda dele não tinha águias, tinha galinhas. Ele colocou aquele filhotinho com as galinhas. O que aconteceu? Esse filhotinho passou a vida inteira pensando que era uma galinha. Só que ele não era, ele era uma águia. Só que ele se ajustou. Então você vai pegar os mamíferos, você vai pegar os animais, as aves, a natureza, os animais como um todo, mas principalmente, eu falei de aves, mas principalmente os mamíferos, nós temos uma lei intrínseca nossa, que é a lei do pertencimento. Então nós vamos ajustar os nossos comportamentos para pertencer àquele grupo. Eu preciso escolher um bando para pertencer. E por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? E o que isso tem a ver com a minha programação da minha infância? Porque o primeiro pertencimento nosso, o primeiro grupo que a gente tem contato, é o nosso grupo familiar. E durante a nossa vida inteira, além de ter esse contato, essa lei do pertencimento, tem a lei do amor, a lei do dar e receber. E durante a vida a gente vai querendo suprir essa lei do pertencimento. Muitas vezes de maneira inconsciente. Então talvez o teu pai, lá na infância, foi um cara que ralou, um cara que trabalhou, mas ele vivia com falta de dinheiro, ele vivia na escassez, ele vivia com uma mentalidade escassa. Eu lembro quando eu era criança, meu pai e minha mãe não tinham muito dinheiro para comprar doce, as paradas que eu gostava, por exemplo, sodinha. Quem conhece sodinha aqui? Quem é do tempo da sodinha? A gente fazia um buraco com prego na tampa da sodinha. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Só quem já viveu na pobreza extrema sabe o que é isso. Nós fazia um buraco na tampa da sodinha para ir bebendo de pouquinho para não acabar logo. Isso é o quê? Isso é mentalidade escassa. Porque se acabasse não tinha mais. E quantas pessoas têm essa mentalidade ainda? De guardar as coisas, sabe? Não, vou deixar porque vai acabar. E por que isso acontece? Por que muitas vezes a gente replica o padrão na vida adulta? Muitas vezes a nossa vida financeira está replicando o modelo financeiro dos nossos pais. E a gente quer enriquecer, mas a gente não consegue. A gente quer prosperar, mas a gente não consegue.
E parece que a hora que a gente está conseguindo, alguma coisa acontece e tudo desanda. Quem entende o que eu estou falando aqui? Quem entende? Porque essa é uma programação inconsciente da lealdade à escassez, ou do pertencimento à escassez. Anota isso. É aquela pessoa que ela faz dinheiro, mas parece que a hora que ela está chegando num patamar, que acontece alguma coisa e desanda. E ela começa de novo, começa e acaba de novo. E aí muitas vezes vai replicar os comportamentos dos papais e mamães. Por quê que a gente replica isso? Por que isso acontece na minha vida? Por que está passando por essa escassez financeiramente? Porque tem a lei da honra. A lei da honra é que nós vamos honrar os nossos antepassados de acordo com o nosso comportamento. Só que tem maneiras positivas e tem maneiras doentias de honrar. E a maioria das pessoas inconscientemente honra de maneira doentia. Vocês lembram que lá no TES, fiz várias intervenções e tinha pessoas que estavam carregando dores do pai, da mãe, coisas que não eram para eles carregar. Lembram disso? Emocionalmente falando. Por quê? É a lei da honra. Eu estou fazendo isso para honrar, para mostrar o meu amor para eles. Mas eu posso mostrar de outra maneira positiva. Então muitas vezes eu busco fazer dinheiro, eu busco prosperar, mas não consegue, porque inconscientemente você está honrando o papai e mamãe. Para quê? Para pertencer àquele grupo, ao grupo raiz, ao primeiro grupo que você teve contato, que é a lei do pertencimento. Essa é a lealdade à escassez. Teve um aluno que foi no TES, se eu não me engano, 2019 ou 2021, não vou me lembrar agora. E ele fazia dinheiro, tinha empresa, prosperava, fazia 100 e poucos mil de faturamento por ano, só que ele não, por mês, só que ele não conseguia passar daquele teto ali. Ele batia ali, quando ele passava um pouquinho, alguma coisa acontecia, ou ele fazia alguma coisa de errado, e ele dava um jeito de perder o excedente dos 100, 150 mil. E aí, conversa vai, conversa vem, na intervenção, a gente descobriu que a mãe dele trabalhava de empregada doméstica, e todo dia chegava em casa e falava, cara, as pessoas ricas não têm coração. Olha o que meu chefe fez, não sei o quê. As pessoas ricas não amam outras pessoas. Aí eu falei, velho, é isso. Você entendeu qual que é o jogo? É isso. Porque se inconscientemente você enriquecer, você vai perder o amor da mamãe. Porque a mamãe não gostava de pessoas ricas. Porque para a mamãe, pessoas ricas são más, pessoas ricas maltratam outras pessoas. Então ele começava a ser rico, fazer dinheiro, só que ele dava um jeito de se sabotar. Ele dava um jeito de perder todo o dinheiro dele. E eu falei, velho, mas vem aqui, vamos conversar. O que tua mãe gosta? O que tua mãe ama? O que se você desse para ela, ela ficaria muito feliz, cara? Cara, minha mãe ama sítio, minha mãe ama chácara, ela gosta de ir para a chácara. O sonho da vida dela era ter uma chacrinha, esse era o sonho da vida dela. Falei, então pronto. Então você pode honrar ela de maneira positiva, enriquece e compra uma chácara para ela. Aquilo startou a cabeça dele. Falei, putz, velho, é isso. Eu posso honrar de outra maneira. Eu posso honrar minha família sendo o primeiro que se salva da minha família. Sendo o primeiro a enriquecer, sendo o primeiro a mudar o jogo. Só que enquanto eu não sou consciente, como Carl Gustav Jung dizia, né? Enquanto eu não for consciente do meu inconsciente, o meu inconsciente domina a minha vida, eu chamo isso de destino, de karma, de horóscopo, de signo, de qualquer outra coisa. Não, eu estou assim porque é meu karma, está assim. Eu estou assim por causa do que é o destino, está assim. Não, velho, é porque você não assumiu a rédea do negócio. Então, inconscientemente, eu começo a ser leal à pobreza. Eu me mantenho pobre, escasso, para pertencer, para honrar papai e mamãe. Para papai e mamãe ficar feliz, para eu não ser uma pessoa ruim, porque mamãe achava que rico era ruim. Ou porque papai falava assim, cara, você tem que trabalhar muito para fazer dinheiro. Aí hoje eu ralo, eu trabalho, eu me ferro igual um cavalo, só que o dinheiro não vem, velho. Eu trabalho muito, mas não vem. Parece que eu tenho que trabalhar cada vez mais, porque papai tem que trabalhar muito para fazer dinheiro. Tem que ralar muito para fazer dinheiro. Lealdade à escassez. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Só que enquanto eu não sou consciente dessa trava,
Enquanto eu não sou consciente dessa barreira, agora, por exemplo, vocês estão ficando conscientes. Nós estamos trazendo o inconsciente para a consciência. Enquanto eu não sou consciente disso, eu me esforço, eu batalho, eu acordo às 5 da manhã, eu tomo banho gelado, vou até meia-noite, 11 horas trabalhando, o pau torando, e parece que não vai, parece que não prospera, parece que eu continuo sendo um bonsai, velho. Por quê? Tem uma trava do meu inconsciente que eu não estava conseguindo quebrar. E agora, trazendo para a minha consciência, eu não preciso fazer nenhuma ferramenta para você cair no chão agora. Não, você já trouxe para a tua consciência. Agora você entende que você estava suprindo isso de maneira doentia, se mantendo pobre e escasso. Agora é suprir isso de maneira saudável e positiva, enriquecendo para mudar a vida da minha família também, além da minha. Primeiro eu salvo a minha vida, para depois salvar a vida das pessoas que eu amo. Quantas pessoas você conhece assim, talvez na sua família, que começa a enriquecer e talvez já aconteceu com você. Você começou a fazer um dinheiro a mais, ou você foi num restaurante bom, aí você não se achou merecedor de estar naquele restaurante, porque tua família não tinha acesso a um restaurante daquele. Talvez você foi num hotel top, num resort top, e você ficou incomodado ali porque tua família não tinha acesso àquilo ali. Quantas pessoas a escassez domina ela vai num restaurante top, ela se sente incomodada, ela se sente para baixo. Por que isso acontece? Porque ainda tinha uma trava de ser leal à escassez, de ser leal à família, manter a pobreza, porque as crenças foram instaladas de escassez e continuaram guiando a vida dela inteira. E para se sentir pertencente, ela começa a fazer isso. E aí o que acontece? Quando ela faz um dinheiro, ela vai romper essa barreira da escassez, ela se sabota. Ela toma uma decisão que não era para ela tomar. Ela gasta um dinheiro que não era para ela gastar. Ela compra coisas que não era para ela comprar. Ela toma decisões erradas na hora que estava chegando na barreira para ela romper essa barreira da escassez. Ela começa a se sabotar. Eu preciso trazer isso para o meu consciente. Porque a maioria das pessoas, quando está rompendo a barreira da escassez, elas começam a se sabotar. Elas começam a atrapalhar todo o processo de construção de riqueza dela. Quem já passou por isso? Quem já, de verdade, já passou por isso? E sabe o que é mais louco agora? Quando ela não se sabota, e quando ela passa a barreira, quando ela passa essa barreira, ela não se sabotou, ela passou a barreira. Ela passou a barreira. O sistema lá de trás, o grupo lá de trás que ela pertencia, vai puxar ela para voltar ao pertencimento. Então, ou você vai se igualar ao nível acima do grupo que está aqui, ou o grupo que você estiver embaixo, ele vai te puxar. Quando você está rompendo a barreira do pertencimento, o grupo mais próximo de você, se é um grupo de escassez, ele vai te puxar como se fosse um elástico para você voltar. A moça ali está amarrada, em nome de Jesus, isso acontece comigo. Sabe quem vai foder com a tua vida? São as pessoas mais próximas de você. Sabe quem vai te levar para o próximo nível financeiro? São as pessoas mais próximas de você. Então escolha bem as pessoas que vão ser mais próximas de você. Pague o preço por isso, né, fraternidade Black Belt? Por quê, velho? A força do meio, eu falo isso desde o teste para vocês. A força do meio é esmagadora, velho. Ela esmaga. O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui quando você estiver crescendo, prosperando, fazendo dinheiro? Aí, só pensa em trabalhar agora. Só pensa nesse negócio de dinheiro, acho que dinheiro... Você está doido, velho? Eu já ouvi isso, eu não vou falar de quem, óbvio, mas da minha família, de pessoas do meu lado, de pessoas que eu amo. Aí, Anderson, agora só pensa em dinheiro, agora só fala de dinheiro, não vive mais. Olha aí. O que as pessoas aqui vão querer fazer? Elas vão querer trazer você para o nível delas. Porque quando você estiver crescendo, a tua grandeza incomoda bonsai.
A tua grandeza faz sombra nos bonsais, não deixa eles tomar sol. Quando você estiver crescendo, você vai incomodar. E são essas pessoas que vão querer puxar o teu elástico. Irmão, irmã, papai, mamãe, marido, esposa, namorado. São eles. São as primeiras pessoas que vão querer foder com a tua vida. Você pode perceber, quando você começa a fazer esse tipo de treinamento, ler livros e ir para o próximo nível, as pessoas que estão do teu lado, ou vão começar de mimimi na tua cabeça, ou vão te menosprezar, fazer piadinha com você. Ai, agora só pensa nesse negócio, só pensa não sei o quê. É mamãe, papai, cônjuge, marido, esposa, namorado, namorada e amigos, coleguinhas. Vão começar a dar risada, vão começar a fazer piadinha com você. Assume o comando da porra da tua vida. Fala, vem aqui, velho, vamos conversar sério, vem aqui. Essa foi a última vez que você fez essa merda. Essa foi a última vez que você fez essa piadinha, eu não gostei. Se você quiser continuar sendo meu amigo, acabou aqui essas piadinhas, combinado? Se fizer de novo, acabou, velho. Essa é a minha vida. E outra coisa, mostra o caminho para esse grupo aqui. Só não gasta tuas energias querendo puxar eles. Mostra o caminho. É aqui, velho. É livros, é treinamentos, é mentorias. Mas não gasta a tua energia querendo puxar eles. Vocês já leram aquela passagem na Bíblia? Que Jesus vai curar um cego. E ele passa barro no olho do cego. Quem já leu isso aí, ou já ouviu falar pelo menos essa passagem? E ele pergunta para o cego se o cego estava enxergando. O cego falou, estava meio embaçado. Aí Jesus tem que ir de novo, pegar o barro e passar pela segunda vez nos olhos do cego. Uai, velho, mas Jesus não é Jesus? Ele já não poderia enxerga, ou passou o barro, vê. Ele é Jesus. Por que ele teve que passar o barro 2 vezes para o cara enxergar? Aí você volta um versículo antes, está escrito assim, que levaram o cego até Jesus. Talvez aquele cego ele não foi por vontade própria, ele foi forçado, ele foi empurrado aí. Mas aquele cego foi um cego sortudo, porque mesmo assim ele voltou a ver. Só que tem muitos cegos que você vai forçar, você vai empurrar e vai continuar cego. Você vai gastar a tua energia, você vai perder tua paz, porque você quis arrastar por causa da lei do pertencimento. Quantos colegas da infância eu tenho contato hoje? 0. Quantos colegas da adolescência? Nenhum. Porque não faz mais sentido na minha vida. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu sou mau, não sou, velho. Quem me conhece nos bastidores sabe que eu sou a mesma pessoa que eu sou no palco, eu sou nos bastidores. Não sou, mas não faz mais sentido. Agora, se aqueles caras lá, mas putz, só que legal, Anderson, eu vou me esforçar, eu vou lá, talvez estava fazendo parte do meu bando. Mas eu não vou gastar minha energia. Porque senão a força do meio, ela é esmagadora, velho. Se você volta com essa mentalidade que você está tendo aqui, você volta lá para o teu emprego, lá para aquele monte de mimimi, vai te esmagar. Então começa a selecionar as pessoas próximas de você. Porque as primeiras pessoas que vão ou puxar o teu elástico para o nível superior, ou puxar o teu elástico para o nível inferior, são as pessoas que você mais convive. São as pessoas mais próximas. E quando eu falo próximo, pode ser grupos de WhatsApp de amigos, que você conversa todo dia. Pode ser pessoas que você tem contato semanalmente, sabe? O seu processo de riqueza, ele é muito determinado pelas pessoas que você convive. E isso acontece porque quando você cresce, a tua luz começa a mostrar toda a escuridão deles. A tua liberdade, poder viajar, poder curtir a vida, sabe? Ter saúde, ter dinheiro para comprar o que quer, morar na casa que quer, andar no carro que quer, começa a mostrar a escuridão e a escassez deles. E eles vão falar o seguinte, cara, então quer dizer para eu chegar lá, eu vou ter que fazer tudo que esse cara fez? Eu vou ter que me esforçar dessa quantia? Eu não quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou menosprezar. Eu vou fazer chacota, eu vou fazer piadinha, eu vou tentar puxar ele para o meu nível.
Eu vou tentar puxar ele de novo para esse ambiente aqui, menosprezando, fazendo piadinha. Quem já passou por isso aqui? Quem já de verdade já passou por isso? Então, quando você vai romper a barreira da escassez, duas coisas vão acontecer. Se você tem esse padrão, ou de pertencimento à escassez, ou você vai se sabotar inconscientemente, para dar um jeito de perder aquele dinheiro, para dar um jeito de parar de prosperar, ou a sua família, as pessoas que você convive, vai começar a te puxar pelo elástico. Se você ganhar um salário e passa a ganhar 10 vezes mais aquilo que você ganhava, e a média da tua família é ganhar aquela média de salário, você vai se sabotar para voltar naquela média de salário. Se você anda com um carro, e daqui a um ano você está andando com um carro 10 vezes melhor, 10 vezes mais caro financeiramente, e a média da tua família anda com um carro X, mais cedo ou mais tarde você vai se sabotar para voltar naquele carro X. Se você não quebrar, e o que você está fazendo aqui agora, é trazendo para o consciente o inconsciente, aquilo que estava guardado aqui dentro. E agora você tem duas opções. Ou assumir o comando da tua vida e falar, cara, eu vou aprender, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou escolher as pessoas, eu vou escolher os ambientes que eu vou frequentar. Os ambientes que você frequenta, os ambientes que você está é determinante para o teu resultado financeiro. Ou você vai sentar no banco do carona e deixar a vida me levar, as coisas continuar acontecendo.